Olá, povo lindo de Deus. Nós estamos aqui para a nossa terceira aulinha sobre o assunto escatologia consumada. É lógico que nem de longe pensar que vamos esgotar esse assunto, de forma nenhuma. Nós poderíamos dar o livro do Apocalipse, do primeiro versículo ao último, mas nós escolhemos dar pequenas aulinhas só sobre o tema escatologia consumada, porque o livro de Apocalipse não foi escrito para nós. O livro do Apocalipse é um jornal para nós passado, com notícias passadas, que aconteceu sobre Jerusalém, se cumprindo todas as profecias. Tem um versículo no Apocalipse que diz que ali se cumpriu todas as profecias. Então, dá o Apocalipse, a gente pode. Eu estou dando no meu grupo presencial o Apocalipse inteiro, desde o primeiro versículo ao último. Mas aqui eu estou dando pequenas aulinhas sobre escatologia, que é o bastante. Porque muitas pessoas que não têm nem contato com a Bíblia, eles então estudam nessas aulinhas aqui sobre escatologia consumada, e não o livro do Apocalipse inteiro, né? Como nós estamos nos dedicando a fazer lá na aulinha presencial. Então, nós fizemos já duas perguntas. Eu disse a vocês que para ter uma boa interpretação de texto, uma boa hermenêutica, o leitor, o estudioso, precisa fazer essas perguntas. Quem escreveu? Conhecendo a cultura do autor, você já conhece bastante do texto. Para quem escreveu? Aí completa mais ainda. Tem igrejas hoje sendo fundadas em cima de frases, em cima de doutrina que o apóstolo Paulo falou para aquela igreja daquela época, que não tem nada a ver conosco. Um exemplo é o conselho de Paulo sobre as mulheres de Corinto, né, daquela igreja, deveria colocar véu na cabeça. Isso ele estava falando por causa das sacerdotisas dos deuses pagãos que rapavam a cabeça para prestar cultos. Vocês podem ver isso em filmes. Então, muitas estavam chegando para a igreja e Paulo aconselha que usassem, então, véu, para não serem confundidas, para que o culto não fosse confundido com o culto pagão. Aí já se criou uma denominação de que as mulheres têm que cultuar com véu. Acontece por quê? Porque a pessoa que fez isso, que criou essa denominação, está lá atrás, antiquado, no passado. Ele leu sem fazer as devidas perguntas, criou a denominação, e evangélico, como não estuda a Bíblia, não lê Bíblia, só acredita no que o líder fala, vai se formando denominações aí, vocês sabem disso. E hoje nós estamos estudando o quê? Então, quem escreveu, para quem escreveu, o quê? Qual o conteúdo da escrita? E nós vamos ver isso na aulinha de hoje, uma aulinha bem pequenininha, mas vai dar para vocês entenderem se vocês lerem bastante, ouvirem bastante o vídeo. Então vamos ver, certa vez Jesus foi visitar o templo, Jesus era bom judeu, frequentava o templo, tá? Um pastor uma vez defendeu a importância do templo nas nossas vidas, porque Jesus ia ao templo. Lógico, Jesus era judeu, mas esse bom judeu disse que ali não ficaria pedra sobre pedra. Então é tudo estudo e sem a devida hermenêutica. Então, certa vez, Jesus e seus discípulos iam saindo do templo. Os discípulos chamaram a atenção de Jesus. Vede, mestre, que templo maravilhoso, que construção maravilhosa. E aí Jesus olha para eles, né? E vê o quanto os judeus valorizavam mais o templo do que o Senhor do templo, o quanto eles idolatravam o templo. E Jesus então viu que, ao morrer na cruz, ao véu se rasgar, de nada adiantaria para eles. Eles continuariam frequentando o templo, continuariam oferecendo sacrifício no lugar santo dos santos, mesmo com o véu rasgado, como aconteceu, né? E esses sacrifícios seriam oferecidos mesmo após o sacrifício perfeito ser oferecido, que era Jesus Cristo, né? Então Jesus diz para eles, começa a fazer então a profecia para eles e diz: pois eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. Então os discípulos entenderam direitinho aquela profecia e quando chega no Monte da Oliveira perguntam para ele: Senhor, quando sucederá todas essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Olha como eles captaram logo que era a época do juízo, né? Então Jesus discorre sobre esses sinais e ele diz: então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão sobre ele. E eles ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então, nesse texto, nós temos duas coisas a observar. Primeiro, quando Jesus disse que todo olho da terra o verão, os crentes de hoje, os evangélicos, como eles colocam isso para o futuro, eles acham que é todos os povos da terra de hoje, todas as nações. Mas qual era o local chamado de terra? A Terra Santa. Qual era o lugar chamado? Era Jerusalém. Vocês já viram o pentecostal gritar, ô terra? É isso que eles estão se referindo, a Terra Santa. Então, a terra que Jesus se refere não é todo olho do mundo cósmico, é todo olho da terra de Jerusalém. Outra coisa nesse versículo que os evangélicos confundem muito é que Jesus diz, o Senhor, vocês verão vindo sobre as nuvens. O que quer dizer isso? Os evangélicos acham que já que é vindo sobre, é Jesus montado em umas nuvens. Vamos ver isso? Isso era um ditado conhecido pelos judeus. Quando, na sua linguagem apocalíptica, todo tempo de guerra para o judeu, os profetas escreviam em linguagem apocalíptica. Por isso vocês veem tantas coisas estranhas no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, são linguagens apocalípticas, linguagem de tempo de guerra, códigos que só o judeu entendiam. Então, essa profecia, como era para Jerusalém, Jesus diz, vocês verão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E esse adágio queria dizer assim, vem castigo, vem juízo sobre a nação. Vocês querem ver? Aqui essa profecia era para Jerusalém. Mas vamos ver em Isaías 19:1 o que diz. Olha, sentença contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando uma nuvem ligeira. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Aqui não é para Jerusalém. Aqui a sentença era contra o Egito. Está lá em Isaías 19:1. Vocês vão ver que o livro de Isaías é sentença contra todo o povo da época. E até quando dá a sentença contra Tiro, né? Contra o rei de Tiro, chamando o rei de Tiro de Deus, porque os reis eram chamados de deuses. Então, até na sentença contra o rei de Tiro, eles dizem que era para Satanás, aquilo está falando de Satanás. O evangélico faz uma confusão de Bíblia que vocês não imaginam. Então, esse ditado judaico foi falado por um profeta, pelo profeta Isaías, contra o Egito. E lá diz assim, como eu li para vocês, eis que o Senhor vem montado, olha só, vou ler de novo para vocês, sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Sentença contra o Egito, e usando um adágio que os judeus conheciam bem, porque Isaías era um profeta judaico. Então, alguém já ouviu falar que Jesus veio, que Deus veio montado em uma nuvem contra o Egito? No entanto, houve castigo contra o Egito, houve a sentença contra o Egito. E você acredita que esse ditado judaico significava uma profecia de juízo sobre uma nação? Se você acredita que lá era uma profecia de juízo contra o Egito, qual a dificuldade de acreditar que aqui era uma profecia de juízo contra Jerusalém? Vou te dizer por quê. Porque no 3º século, um historiador, um dos pais da igreja, datou a destruição de Jerusalém, a queda de Jerusalém, o escrito do Apocalipse, que João escreveu o Apocalipse no ano 96. Daí ficou essa confusão. Os evangélicos não aceitam colocar que o juízo contra Jerusalém foi no ano 70, com a queda do templo. Essa confusão feita pela Igreja Católica e os evangélicos são
idênticos aos católicos, as doutrinas muito parecidas, o que eles creem é muito parecido, eles querem ser diferentes, mas não são. Igreja Católica e Igreja Evangélica são muito parecidas nas suas doutrinas. Tem ceia, tem batismo nas águas, tem sacerdote ouvindo lá, fazendo oração pelos os seus membros, pela sua comunidade. Na igreja evangélica tem também pedido de oração aos sacerdotes, confia na oração dos sacerdotes, igualzinho à igreja católica, tá bom? E foi a igreja católica que datou a escrita do Apocalipse para o ano 90 e pouco. Então, veja bem, nós temos a resposta, então. O conteúdo dos escritos desse livro era uma sentença de julgamento sobre aquela nação que rejeitou o Messias. Lembra do versículo? Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Israel rejeitou o Messias. E a sentença veio sobre eles no ano 70. Nós não temos nada a ver com isso. A igreja do Senhor Jesus não rejeitou o Messias. Então, veja, não é para nós. Nós, a igreja do Senhor Jesus, está no tempo da graça. Por isso é que eu convido a vocês sempre. Viva em graça. Aliás, eu vou fazer uma sériezinha de estudos, o porquê do Viva em Graça, graça sobre graça. Aguardem, que vai ter essas liçõezinhas para vocês também. Que Deus possa continuar nos abençoando. Quem vive na graça também não deve falar assim, porque nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Que Deus possa continuar nos fazendo crer nisso e tomar posse disso.